Sabe, o nosso pastor, todo culto, infalivelmente, ele diz: deixa eu te dizer uma coisa boa, onde os seus olhos chegarem, pois é, hoje eu vou te explicar como funciona isso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre imaginação. É interessante porque a imaginação, na cabeça dos adultos, normalmente ela está vinculada a uma coisa infantil, fantasiosa. As pessoas têm uma ideia, e essa ideia infelizmente é equivocada, de que a imaginação é uma coisa que você só tem quando criança. É verdade que muitas coisas que você tem quando criança, elas vêm diretamente do céu. Jesus disse: deixe que as crianças venham, porque delas é o reino dos céus. Daqueles que se comportam, que têm comportamentos e padrões que essas crianças entendem. Como, por exemplo, o padrão da fé. Quando você fala algo para uma criança, ela não pensa duas vezes antes de acreditar. Quando a minha filha era mais nova, hoje ela tem 12, eu dizia para ela: o papai vai trazer isso para você, e ela já começava a dançar, e ela já começava a celebrar, porque ela sabia que eu ia trazer, porque afinal de contas eu disse que ia fazer. E se eu disse que ia fazer, não há dúvidas quanto ao fato de que ela já tem aquilo. E ela já celebrava, e ela já ia para a escola contando a todas as coleguinhas da escola que ela já tinha a tal da LOL. Não sei se você sabe, mas LOL é uma boneca cara de plástico que você abre e acabou a graça. Isso é LOL. Certo? É interessante como o ser humano, ele às vezes se distrai com coisas tão simples, não é? É uma boneca que você abre e a graça está em abrir. Porque a boneca é feia, pequena e é isso. Essa é a minha opinião, é claro, mas entenda, eu sou pai de menina. Eu sei o que eu estou falando. Guilherme? O Guilherme também é pai de menina. A imaginação é a capacidade de você ver com a mente o que os seus olhos não podem ver ainda. A imaginação é a capacidade de você ver com a mente o que os seus olhos não podem ver ainda. Então veja bem, se eu disser para você agora, pense num gato. Você pensou num gato. Você não pensou nas letras G, A, T, O. Você pensou num gato. Se eu disser para você, um gato branco e fofo, mudou a sua imagem. Você tinha uma imagem e agora ela mudou. Por quê? Porque à medida que a palavra vai entrando, à medida que o comando vai entrando, o que você imagina ou o que você vê com a sua mente vai mudando. Por quê? Porque essa é uma ferramenta, é uma tecnologia que Deus deu para o homem, para o ser humano. Hoje eu vou te mostrar na palavra que essa mesma tecnologia que Ele deu para nós, Ele usa. De fato, Deus ensinou isso na Bíblia, e eu vou te mostrar Deus ensinando a imaginar. Amém? Eu sei, é uma palavra simples e a ideia é que seja. Eu vou contar com a Mídia, que está ali pronta para colocar todos os versículos citados. Não é não, Mídia? Faz assim, Mídia. Acho que ela não viu, mas Deus está trabalhando. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Vamos juntos lá. Você certamente já leu, certamente já meditou, e talvez hoje isso gire a chave dentro da sua cabeça. Provérbios 23, 7. Vai dizer assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Veja, a alma, ela é a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Isso é a alma. Então, a forma como você se imagina é como você é. Tudo que você é hoje vem daquilo que você se imaginou sendo e falou. Porque o primeiro passo é imaginar, e logo você está falando naquilo que você imagina. Isso serve para os dois lados. E eu vou te mostrar como que isso funciona de uma forma mais prática. É interessante porque quando a gente fala de imaginação, muitas pessoas aqui podem estar pensando isso é um assunto muito simples, ou tem outras pessoas que dizem: nossa, mas que coisa esquisita, ele vai pregar sobre imaginação, que negócio diferente. Mas os crentes não deveriam ficar tão estranhos e alheios à imaginação. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que não vemos, não é? Nós confiamos a nossa eternidade num livro antigo. Nós acreditamos que um homem morreu por nós 2000 anos atrás para lavar os nossos pecados. Se imaginação não estiver envolvido nisso, irmão, o que vai estar? Alguém aqui já viu a Deus? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então veja bem, sendo dessa forma, é interessante que você comece a desenvolver essa faculdade. E eu estou te dizendo, imaginação é uma faculdade. A imaginação é a capacidade criativa e o nosso Deus é um Deus criativo. De fato e de verdade, Ele é o Criador.
Tudo que Deus faz desde o princípio é criar. E a palavra é muito clara ao mostrar que Deus, antes de criar, Ele esperou que algo acontecesse. Eu quero que você abra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Só o homem, meu irmão e minha irmã, tem a capacidade criativa. Só o homem tem essa capacidade, esse poder, porque isso é um poder de imaginar, de criar com a mente alguma coisa antes que ela exista diante dele. De fato, tudo que foi feito aqui nesse ambiente antes foi imaginado. Tudo que você fez na sua vida antes, você imaginou. Você viu a si mesmo fazendo aquilo. Se não fosse assim, você não teria conseguido concluir. O Dr. Wilson, quando ele decidiu ser advogado, ele certamente, em algum momento do processo, ele se viu estudando para o vestibular, ele se viu passando, ele se viu entrando na primeira aula, e ele se viu passando por todas estas etapas, porque onde os seus olhos chegarem, os seus pés chegam. A questão é que muitas vezes a gente acha que quando o pastor está dizendo onde os seus olhos chegarem, seus pés irão chegar, ele está falando desses olhos naturais, e não é o caso. São os seus olhos espirituais que precisam chegar. É quando os seus olhos espirituais chegam aonde Deus quer que você esteja, que os seus pés naturais pisam. Enquanto eles não chegarem lá, você não chegará lá. Você entende? O ser humano tem a capacidade dada por Deus, divina, de estar aqui e, fechando os olhos, conseguir ir em qualquer lugar que ele quiser. Basta ele ter visto ou ouvido falar. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e ela se viu tocando. Ela disse, se eu apenas tocar, irmão, entenda, quando ela fala se eu apenas tocar, certamente ela tinha visto a ela mesma tocando. Então, em algum momento do processo, aquela mulher se viu tocando. Ela não sabia que seria no meio de uma multidão, ela não sabia que Jesus ia parar, mas certamente, quando ela se viu tocando, ela se viu curada. Porque onde os olhos espirituais dela chegaram, ela chegou. E aí nós somos da palavra da fé, nós somos uma igreja da fé e precisamos começar a trabalhar a faculdade da imaginação e precisamos começar a imaginar, nos vermos mais, precisamos falar mais disso. Eu fui educado pelo nosso pastor a isso. Quando eu cheguei nessa casa, eu estava convalescendo de câncer. Quantas vezes eu me vi morto? Porque era o que estava diante de mim, era o que estava proposto, era o que o médico dizia, que a tendência maior, por ser uma metástase, o câncer tinha voltado, era de que eu morresse. E aí, um dia eu ouvi o pastor contando que ele teve uma patologia psicológica e que ele achou que ele ia morrer. E ele contava, e eu não me lembro muito dos detalhes, pastor, mas ele contava que ele ficou trancado num quarto e ele tinha certeza absoluta de que ele ia morrer. Era algo que estava na cabeça dele, de fato ele não estava doente. Não havia uma doença real, mas ele se imaginou daquele jeito, ele disse que via o próprio funeral. E aí ele disse que foi liberto daquilo, através da renovação da mente pela palavra. E começou a se ver de outra forma e logo todos os sintomas se foram. E eu disse, uau, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. E aí, por inspiração de Deus, todos os dias, a Dani lembra, a Dani estava aqui. Todo culto a gente cantava assim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. E aí o refrão dizia assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Se o pastor fazia aquilo de propósito ou não, eu não sei. O fato é que eu não me via mais morrendo. Todo domingo, todo domingo, todo domingo, aquilo era inculcado dentro de mim. E a minha imaginação foi sendo trabalhada enquanto eu via que eu não ia morrer. E como você pode ver com os seus olhos físicos, funciona. A imaginação é o seu útero espiritual, é onde as coisas são geradas, é onde as coisas são concebidas. Uma mulher não pode dar à luz enquanto não houver a concepção em seu útero. Você não pode dar à luz
as promessas de Deus na sua vida enquanto você não trouxer para diante dos seus olhos espirituais, pela faculdade da imaginação, a imagem daquilo que Deus disse que você teria ou que você seria. Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu vou te mostrar Deus imaginando. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já falei isso aqui. A terra estava sem forma e vazia no versículo 2, mas não foi Deus que fez, porque Isaías disse que Deus não criou nada para ser um caos. Então Deus não criou nada para estar sem forma e vazio. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja, era o Espírito do próprio Deus que estava pairando por sobre as águas. Agora, essa palavra pairar, ela traz a ideia de incubar, conceber. Certamente, enquanto o Espírito de Deus estava ali pairando, Deus estava incubando, imaginando a beleza da luz, da criação e de tudo que Ele ia fazer. E uma vez que Deus tinha essa imagem diante dos seus olhos, porque o Espírito dele estava incubando aquilo, Ele disse, haja luz, e houve luz. E aí Ele começou a dizer tudo o que Ele via em sua própria imaginação. Porque quando a gente lê a palavra, a gente acha que a palavra, ela se desdobra assim. Não, irmão, nós não sabemos quanto tempo passou, mas sabe, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida com Deus, é que Deus não trabalha com fast food, Deus não trabalha com drive-thru. Sabe, o processo, como a palavra diz, é um processo. Eu não fui curado na primeira vez que o pastor cantou a canção, eu não me apropriei da cura, não me vi curado da primeira vez. Houve um processo. Houve um caminhar, houve uma etapa após outra etapa, preceito sobre preceito, lei sobre lei, princípio sobre princípio. Porque a Bíblia é assim, porque a palavra de Deus é assim, porque o próprio Deus é assim. Deus vive fora do tempo, irmão. Entenda, a imaginação ela funciona de acordo com a informação que você dá a si mesmo, seja ela boa ou seja ela má. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas. Perceba, há um tesouro, é necessário que esse tesouro seja alimentado. Você não pode fazer saques de onde você não depositou. Então a sua imaginação, ela vai devolver para você aquilo que você tem dado a ela, aquilo que você tem se alimentado. Veja, eu fui criado num ambiente humilde. Não tinha muitas posses, nunca passei fome. Mas a nossa vida não era uma vida regalada, nós não tínhamos uma vida de muitas coisas. Tínhamos o necessário para existir e, com muito esforço, fomos crescendo. Então, eu não fui exposto a luxo, eu não fui exposto a riqueza de ordem nenhuma. O máximo de riqueza que eu tinha era quando eu ia na casa de uma tia que era melhor de vida e o filho dela tinha um videogame. E adivinha, ela tinha um elevador, irmão. Então não tinha como eu me imaginar, não tinha como eu me ver num ambiente melhor do que aquele ambiente em que eu estava, porque além de tudo, a palavra que eu tinha não era uma palavra naquela época que renovava a minha mente, era uma palavra que me mantinha cativo naquilo onde eu já estava. Um dia, isso mexe muito comigo, irmão, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei onde essa palavra me trouxe e aonde ela vai me levar. Um dia, a minha mãe disse, eu vou comprar um carro, e eu disse, ela está louca? Ela tinha se matriculado no Rema, teve essa aula aqui, Fundamentos da Fé. Ela disse, eu vou comprar um carro, e eu disse, está doida? Não demorou muito, a minha mãe chegou com um carro. E sabe, quando a minha mãe chegou com o carro, eu comecei a me ver dirigindo. Eu tinha 16, e eu lembro que eu fui conversar, viu, por que nos Estados Unidos pode dirigir com 16 e aqui não pode? Eu quero dirigir, porque agora a minha perspectiva havia mudado. Agora a minha mãe tinha um carro, e agora eu comecei a ver as coisas de forma diferente, e a minha mãe começou a falar dentro da minha casa que Deus é bom. Então aquele Deus ruim, que me proporcionou tanta coisa na minha cabeça de criança, que não me agradava, aquele Deus ruim que tinha tirado meu pai do convívio da gente, aquele Deus ruim que tinha tirado a minha mãe da igreja porque ela era divorciada,
aquele Deus ruim agora, ele estava sendo mudado pela fala da minha mãe: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E a minha adolescência inteira foi crendo e ouvindo que Deus é bom. Ei, nessa época eu já estava desviado, eu já não ia mais à igreja. A minha mãe vinha para o Verbo da Vida, a minha mãe frequentava o Rema, estudava, eu não. Mas eu escutava dentro de casa e aquilo ia sendo inculcado em mim: Deus é bom. Então, quando eu fui diagnosticado com câncer da primeira vez, adivinha como eu me vi? Curado. Por quê? Porque Deus é bom. Você entende? A sua imaginação pode ser, de fato ela é, o seu limite. Aonde seus olhos chegam, seus pés chegam. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu sei, eu é que sei. Você não, eu é que sei os pensamentos e planos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz para lhe dar um fim e um futuro, um destino e um futuro, uma esperança e um futuro. Veja, Deus está te propondo a vida. A questão é que muitas vezes nós preferimos encher a nossa mente com o lixo que o mundo dá, com a variação do dólar, com a bolsa, com política. E isso não faz bem e a sua imaginação vai devolver isso a você. Houve um período da minha vida recente em que eu dedicava muito tempo ouvindo notícias sobre política. Antes da eleição, eu tomei uma decisão, eu tive um sonho, contei o sonho para o pastor, e naquele sonho eu via coisas terríveis acontecendo. E aquele sonho foi o que eu precisava para dizer: eu não vou mais me alimentar disso aqui. Eu não vou mais me alimentar disso. Por quê? Porque quanto mais lixo você põe para dentro, mais a sua imaginação vai devolver lixo para você. Agora, quanto mais vida, luz, paz, alegria, misericórdia e reino você põe, mais a sua imaginação se alinha com o que Deus falou a seu respeito. Mais você estará alinhado no trilho certo, vai falar o que é certo, vai ter o que é certo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vamos abrir lá. 2 Timóteo 1, 7, eu vou ler para você na King James, você lê na sua versão. 1 Timóteo 1, 7, desculpa, 2 Timóteo 1, 7, diz assim, 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. A sua versão pode dizer moderação, o original diz uma mente sadia. E o que é que isso aqui tem a ver com imaginação? Tudo. Ei, a imaginação, ela se processa na mente, baseado nas informações que você decide abraçar. Então, quando a Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo, e sim de poder, de amor e de uma mente sadia, é justamente o padrão, o princípio bíblico e divino que Deus deseja para você. Medo não, poder, amor e uma mente sadia. Sabe por quê? Porque quando você se deixa levar pelo medo, você tem todo um processo imaginativo que é baseado no medo. No medo da rejeição, no medo da pobreza, no medo da falta, no medo da paralisia. Só que a sua mente é mente sadia, de acordo com a palavra. Se você tem uma mente sadia, você se move e imagina e se vê de acordo com a sua mente, que é a mente de Cristo. Quando eu era criança, lá em Recife, o carnaval é muito intenso. E quando eu era criança, eu tinha medo de sair de casa. Por quê? Porque a meninada na rua pegava água suja e usava um negócio chamado bomba de carnaval, que eu não sei se você sabe o que é. É um pedaço de PVC, de cano, um tubo, e as pessoas sujavam as outras. E aí as pessoas sujavam e corriam e batiam. Essa era a minha infância. Eu não saía de casa, porque eu tinha medo que isso acontecesse comigo, porque o medo, ele te paralisa. Então eu imaginava comigo mesmo: se eu sair de casa, eles vão me encontrar e vão me pegar. Todo carnaval foi assim. Durante mais de 10 anos, eu não saí de casa, eu não saía de casa. Da mesma forma, você precisa entender quantas coisas hoje te paralisam porque você se vê, devido ao medo e não à mente de Cristo, incapacitado, impossibilitado. Ah, eu não posso, eu não consigo, isso é inalcançável, não é para mim. Quem disse?
Quem disse a você que não é para você, se a Bíblia diz que tudo é vosso? Se a Bíblia diz que tudo é vosso, o mundo é seu. Se a Bíblia diz que você vai julgar os anjos, como é que pode uma coisa tão pequena não ser sua? Ou você não merece isso? Quem disse, se não o diabo? Ei, o diabo fala em primeira pessoa no teu ouvido. Ele diz assim, eu não posso. E aí ao escutar isso, a sua mente processa, eu não posso. Está na hora de você começar a falar de volta, eu posso sim. E quer saber? Eu vou começar a me ver ali. 3 João, capítulo 2, versículo 2 diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Agora perceba, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como significa na medida em que? Então se a sua alma não é próspera, como é que você deseja ter prosperidade e saúde? É assim como, na medida em que a sua alma é próspera, aí sim os votos de prosperidade e saúde valem para você. Uma alma próspera se imagina prosperando. Uma alma próspera se imagina possuindo e tendo a paz, a alegria e o contentamento do Evangelho. Essa é uma mente próspera. É uma mente alinhada com a mente de Cristo. 2 Coríntios, vamos abrir juntos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Essa eu faço questão de ler na Nova Almeida atualizada, porque ela me dá a chave que eu preciso, e essa chave no original é exatamente assim. A versão Almeida, revista e atualizada, a mais comum, ela não tem desse jeito a tradução. Então, se a mídia tiver na NAA, eu agradeço. NAA. Nova Almeida atualizada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, na Nova Almeida atualizada. Eu vou lendo enquanto isso. 4,16, 2 Coríntios. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Ouça agora, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Para um pouco e olha para cá. Quem está escrevendo isso é Paulo, que foi chicoteado. Quase morre no naufrágio. Dado como morto. Paulo está dizendo que era leve e momentânea a tribulação, irmão. Eu estou em 2 Coríntios 4, agora 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. 18. Na medida em que, olha ali, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Significa que a leve e momentânea tribulação só vai produzir eterno peso de glória na medida em que você não olha para o que se vê. Se você olha para o que se vê, ou seja, se você olha para a circunstância, a leve e momentânea tribulação não traz glória, só traz sofrimento. Ela só vai trazer eterno peso de glória na medida em que você não olha para a circunstância, você olha, cadê o versículo? Você olha, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. E ele vai explicar por quê. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Irmão, o que é temporal está sujeito à mudança. O que é temporal é hoje e amanhã não é. Esse sintoma que está no seu corpo, hoje pode estar, amanhã ele já não está mais. Alô? Você está aqui? Como o homem se vê, como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. A sua conta no vermelho é hoje e não é amanhã. Por quê? Porque basta um posicionamento, uma decisão, um querer forte o suficiente para você tomar uma decisão em direção a um padrão divino, se alinhar a esse padrão e beber dos frutos. A sua imaginação é o fator de controle dominante em sua vida. É a sua imaginação que filtra tudo, irmão. Tudo. Ela filtra o que você pode fazer, ela filtra as circunstâncias, ela filtra até a forma como você acha que estão te tratando. Alô? A forma como você imagina filtra o que você acha que as pessoas pensam de você, mesmo que elas não pensem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que os outros pensam a meu respeito. Eu não posso responder pelo que você pensa de mim,
Porque o que você pensa de mim é um direito seu. Você não me deve nada. De fato, ninguém me deve nada. Eu é que devo amor. Eu sei que é estranho a gente ouvir dessa forma, mas é a verdade. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz que Deus ama de forma incondicional. Então, quanto mais eu acordo imaginando como é que vão me ver no trabalho, mais eu estou preocupado e mais estresse chega na minha vida. E estresse é pecado. Então está na hora de eu começar a me imaginar galgando posições mais elevadas à medida que eu acordo. Ei, para de se imaginar não pecando. Alô? Não pensa em pecado quando acorda, irmão. Ah não, hoje aquele pecado recorrente eu não vou cometer. Não, irmão. Você acorda dizendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você acorda dizendo, eu não sou escravo do pecado. Você não acorda dizendo, eu não vou pecar. Você não acorda pensando no pecado. Você acorda pensando na justiça, irmão. Você se imagina sendo o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Jesus não conheceu o pecado, mas Deus fez ele ser pecado, para que em Jesus nós fôssemos feitos a justiça. Então, se eu sou a justiça, por que eu vou pensar no pecado? Como é que eu posso orar e crer para a minha cura se eu estou vendo o meu funeral? Agora eu vou te mostrar Deus ensinando a imaginar. Você está pronto? Gênesis capítulo 13, versículo 16. Por que Deus estava tão interessado em ensinar a Abraão como se imaginava? Porque Deus sabia que a imaginação podia limitar o plano dele. E Deus não podia correr o risco de que, limitado pela imaginação, Abraão não conseguisse cumprir tudo. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Fica em Gênesis, a gente vai passear em Gênesis. Veja. 16. Deus disse a Abraão, farei a tua descendência como o pó da terra. Da maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Você conhece essa passagem? Né? Deus disse a Abraão, eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também sua descendência. No entanto, Abraão continuava duvidando. E como eu sei disso? Por causa do capítulo 15. Vamos para Gênesis 15. Você está no 13. Agora eu vou te mostrar que Abraão continuava duvidando. Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Contextualizando, Abrão tinha acabado de sair do Egito e tinha mentido por causa do medo. Aí Deus chega e diz, Abrão, não tenha medo. Para de andar pelo que você vê e pelo que você sente. Eu não disse para você sair da sua casa, da sua parentela. Eu não disse para você que você seria bendito e seria uma bênção. Então para de ter medo. Aí no versículo 2, Abrão respondeu. E aí está a prova de que Abrão ainda continuava duvidando. Abrão disse, Senhor Deus, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou, tu não me deste descendência? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão continuava duvidando. Como é que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Versículo 5 do capítulo 15. 15, 5. Então o Senhor o levou para fora e disse, Abrão, imagina. Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Pare de olhar. Eu tentei fazer você olhar para as coisas naturais, para o chão, para a coisa que é da terra. Não funcionou, Abrão. Agora eu vou tentar te mostrar o que é do céu. Olha para cima, olha para as estrelas. Então olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Versículo 6, Abrão creu. Funcionou, irmão. A segunda tentativa funcionou. Abrão creu, e isso foi imputado como justiça. Abraão estava vivendo pelos sentidos, ele estava dizendo, eu não tenho filho, como é que vai ser esse negócio? Deus disse, eu preciso apelar para a faculdade, para a tecnologia da imaginação que eu dei para ele. Já sei o que eu vou fazer, vou mandar ele olhar as estrelas. Funcionou. E daqui a pouco eu vou te mostrar que funcionou tanto, que Abraão fez sem Deus falar. Calma. Lamentações de Jeremias, só escuta, Lamentações de Jeremias 3:20 vai dizer, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate.
dentro de mim. O que é que a tua alma tem lembrado continuamente que tem te abatido? Quais coisas na tua vida diária, no teu cotidiano, tem voltado à sua memória e tem te deixado abatido? Será um sintoma? Será um familiar? Será uma discórdia, uma mágoa ou um problema financeiro? Rapaz, seja o que for, o versículo 21 disse, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que é isso? Imaginação. Eu vou imaginar, eu vou encher a minha cabeça daquilo que me traz esperança, porque a fé é a substância das coisas que se esperam. Então, se eu puder extrair esperança da imaginação, a fé vai ter algo para poder encher. Se eu não tiver esperança, a minha fé não serve de nada. Mas a minha imaginação, ela ativa a minha esperança e através disso a minha fé tem com o que trabalhar. Aleluia! Aí ele começa no 22 a dizer, as misericórdias, veja só, no 21 a alma dele se lembrava e ele se abatia. No 20, no 21 ele disse, já sei, vou trazer à memória o que me dá esperança. No 22 ele já está praticando, ele está falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ei, ele está falando, já não tem mais abatimento, porque ele está trazendo à memória o que dá esperança. Sabe, existe um termo, e eu não estava aqui, mas a minha esposa disse que o pastor falou disso esses dias, porque é o mesmo espírito. Existe um termo científico, isso aqui não é humanismo nem treinamento humano, é ciência, médicos falam sobre isso. Existe um termo, uma expressão chamada caminho neural ou via neural. Eu anotei, porque eu não sou cientista, são conexões físicas e funcionais entre os neurônios, que permitem a transmissão de sinais no sistema nervoso. Eles são responsáveis por funções cerebrais, como formação de memória, atividade relacionada ao pensamento, à emoção e ao comportamento. São caminhos, irmão, caminho mesmo, como uma estrada. Sabe, caminhos que são pavimentados, alô? Caminhos que são pavimentados, eles são feitos, você faz sempre as coisas daquele jeito, e aí quando a situação aparece para você, você vai fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque você criou um caminho, você cavou um caminho na ligação entre seus neurônios, de tanto que você fez, ou por causa de alguma experiência que aconteceu. Cientistas afirmam que 60% das mulheres que sofrem abuso, 60% podem ter filhos autistas. Por quê? Por causa do caminho neural que foi feito, que passa para a próxima geração. A minha filha, ela sabe o que é bom, ela é exposta ao que é bom, ela é exposta a coisas novas, e por isso esse caminho neural de miséria que eu tive, ela não terá. Você deveria fazer a mesma coisa com os seus filhos. Não importa o quanto você ache que merece ou não, não passe isso para os seus filhos. Não diga para o seu filho eu não posso, não diga para o seu filho não temos, diga nós vamos ter, em breve chegará. Ah, mas eu estou dando falsas esperanças. Não, isso é o engano do diabo, irmão. Você na verdade está trazendo à memória o que pode te dar esperança. Isso é bíblico. Aí quando você entende essa ideia dos caminhos neurais, você entende o que a gente fala todo culto, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, para de ficar confiando naquilo que você acha. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas neurais também. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar os caminhos neurais da sua vida. Tudo aquilo que foi resultado de trauma, tudo aquilo que foi resultado de rejeição, tudo aquilo que foi resultado de ensino errado, se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar. Você vai se expor à palavra, vai conhecer a verdade, a palavra vai permanecer, você se tornará um discípulo, vai conhecer a verdade e será livre. Aí a gente vai, para começar a encerrar, para o relato final sobre Abraão, que está em Romanos, capítulo 4, versículo 17.
Você entendeu? Abraão lá, crendo, por causa da imaginação. Agora veja, o que se fala de Abraão. Romanos 4:17, eu vou ler na NVI. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Está falando de quem? Diga, de Abraão. Abraão era o pai e de fato é o pai da fé. Nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Está dizendo que Abraão creu em Deus. Aí ele vai dizer assim, o Deus que dá vida aos mortos. Pausa. Por que ele está falando de morto aqui? Por que é que Paulo está falando que Deus dá vida aos mortos, se referindo a Abraão? Tem alguma coisa aqui que eu ainda não estou enxergando, pois a gente vai enxergar junto. Veja, primeiro, Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer, não vivo mais eu. Quem não vive está o quê? Morto. Cristo vive em mim, o Deus que vivifica os mortos. Ei, irmão, você está morto. Quem te dá a vida, quem te faz viver e existir na terra é Cristo. Não vivo mais eu, então o Deus que vivifica os mortos. Essa seria uma possibilidade, mas ainda não é disso que Paulo está falando. Vamos avançar. Ele diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Irmão, você só pode chamar à existência o que não existe, como se existisse, se você tiver imaginado antes. Você precisa se ver. Lembra que o pastor Jean Luiz já contou diversas vezes que ele viu, a mãe dele colocou um homem de terno vestido como um pastor e dizia, esse será você, esse será você. E ele se viu, ele se imaginou. Eu me lembro, irmão, que um dia eu desejei ter um computador daquele da maçã. O pastor acompanhou. Eu queria ter aquele computador grande, porque eu estava trabalhando com gravação, e eu queria aquele computador, eu precisava dele, eu queria tê-lo. Mas sabe o que eu fiz? Eu imprimi uma foto do computador e colei na minha parede. Todo dia eu olhava para o computador e eu dizia, obrigado, já é meu. Obrigado, pai, já é meu. Ei, o que é que você está esperando para imprimir e colar na sua parede o que você quer? Obrigado, já é meu. Ei, deixa eu te falar uma coisa, isso não é ensinamento humano não, isso é Bíblia. Coloque diante dos seus olhos o que você deseja e vá falando. E eu falava, e eu falava, e eu falava. Um dia, o porteiro ligou. Alô, tudo bom? Tudo bom? Ô, seu Tiago, dá para o senhor descer aqui, porque tem um computador muito grande, não dá para ficar aqui na portaria não. Chegou na minha portaria, irmão. Quando chegar o seu, você vai se alegrar. Mas a Bíblia diz, para rir com os que riem, viu? Estou avisando. Versículo 18 de Romanos 4. Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. 19. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Opa, peraí, o ventre de Sara estava morto, então Deus que vivifica os mortos, eu não esqueci, pode ser o ventre de Sara, mas calma, tem ainda mais um detalhe que é o fato, quando a Bíblia está dizendo que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos, ainda não era o ventre de Sara, calma. Veja só, ele diz no versículo 20, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Deixa eu te alinhar com uma coisa. Tem gente que lê esse versículo naquela tradução que está ali e diz assim, ó, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Sabe como é que você se fortalece dando glória a Deus? Não, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. É porque a tradução está dizendo, se fortaleceu, tem uma vírgula, irmão, vírgula, dando glória a Deus. Aí dá a ideia de que ele se fortaleceu dizendo, glória a Deus, eu estou mais forte. Glória a Deus, eu estou mais forte. Não. Ele se fortaleceu pela fé. E por causa do que ele fez, Deus foi glorificado. Você está entendendo? Ele se fortaleceu pela fé, crendo e falando o que cria. Eu sou Abraão, pai de multidões. Veja o que a Bíblia vai dizer em Mateus 5,16, eu vou ler por causa do tempo. Mateus 5,16, Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Então Abraão se fortaleceu pela fé e por causa disso glorificaram o Pai.
e disseram: glória a Deus, está vendo, Abraão realmente teve um filho. Você entende como é que ele se fortaleceu dando glória a Deus? Se tivesse só uma palavra aí ia ficar mais fácil. Ele se fortaleceu dando assim glória a Deus. Aleluia. Aí agora eu vou te mostrar o Deus que vivifica os mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Vai dizer assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, ou seja, Abraão, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora veja o versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja bem, considerou, essa palavra no original é a ideia de calcular. Abraão fez cálculos. Ele disse: peraí, eu vou fazer cálculos aqui, porque Deus é poderoso para... Veja, Abraão está caminhando para sacrificar o próprio filho. Só que Abraão tinha sido ensinado a imaginar, quando saiu para olhar as estrelas. Então agora, ele estava começando a pôr em prática o que Deus tinha ensinado para ele. Ele estava começando a imaginar, a fazer cálculos. Veja bem, Deus me disse, e está escrito aqui, que por ele será, por Isaque, por esse rapaz será chamada a minha descendência. E eu agora estou indo matá-lo. Espera aí. Então, se Deus disse, ele não pode voltar atrás. Se ele disse, ele vai cumprir. Então, se eu matar, ele vai ter que dar um jeito de trazer ele de volta. Irmão, deixa eu te dizer, até aquele momento na história não havia registro de ninguém que ressuscitou. Abraão estava considerando e calculando uma coisa que não havia registro ainda. Não importa o que você precise, se ninguém nunca fez, Deus está pronto para fazer. Basta que você comece a fazer os cálculos espirituais. Basta que você comece a pegar o que ele disse e comparar coisas espirituais com espirituais. Porque o homem espiritual discerne tudo. E aí você começa a discernir e dizer: eu sou curado. Ei, eu não vou quebrar não. Eu não vou quebrar não. Pelo contrário. Ei, aquele departamento infantil, eu vou ser o primeiro a ofertar ali. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Escute, de onde também figuradamente o recobrou. Olha, essa palavra figuradamente no grego é parábola. De onde numa parábola recobrou. Abraão foi tão longe na sua imaginação que ele criou mesmo a história. Ele fez uma parábola dele matando o próprio filho e Deus ressuscitando. Por isso que diz que figuradamente ele recuperou. E deixa eu te dizer, na mente de Deus, Isaque morreu. Porque se Abraão já tinha concebido, imaginação é concepção. Se Abraão já tinha concebido, para Deus bastava: não faça isso, agora eu sei que tu és um homem de fé, não precisa. Deus já entendeu que você matou seu filho. Na parábola, na imaginação de Abraão, aconteceu. Então, se você tem uma imaginação suficiente para Deus, basta que você fale. Basta uma palavra. O centurião disse: não precisa ir na minha casa, fala apenas uma palavra e já está feito. Aquele centurião imaginou Jesus falando e a palavra correndo velozmente até o servo e dizendo: levanta, você está curado. Aleluia. Vamos para Tiago, bem rápido, Tiago 1, 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler essa passagem, vou te dar a prática e a gente encerra. Eu vou te mostrar que a palavra de Deus tem um poder para mudar o que você vê, o que você imagina.
Portanto, rejeitando toda imundície, o pastor leu isso hoje de manhã, irmão. Portanto, rejeitando toda imundície, eu estou lendo na King James, e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Então, o primeiro passo para renovar a sua imaginação, porque é um processo, irmão, não é do dia para a noite. Então, primeiro você recebe com mansidão a palavra. Você não fica degladiando com a palavra e dizendo, não, mas isso não é para mim, isso é só para o pastor. Não, 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 não. Recebe com mansidão, para de debater com Deus e só recebe. Receba com mansidão a palavra enxertada, a qual pode salvar a sua alma. E sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece. A sua versão fala diferente, mas a minha versão diz assim, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Não é a sua aparência. Porque quando você olha no espelho e para de olhar, não tem como você esquecer seu rostinho lindo, meu irmão. Você lembra de como você é. O que a Bíblia está dizendo não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem esquece do tipo de homem que ele é. Isso me diz alguma coisa? Aí o nosso pastor nos ensinou aí na Bíblia dele, eu fui na Bíblia dele, a TPT, olha o que ela diz. Vou até tomar água. Não vou ter a voz do pastor, mas... Se você, verso 23, na TPT, se você escuta a palavra e não vive a mensagem que ouve, você se torna como aquela pessoa que se olha no espelho da palavra para descobrir o reflexo do seu rosto no início. 24. Você percebe como Deus te vê no espelho da palavra, mas depois sai e se esquece da sua origem divina. Quando você se esquece da sua origem divina, você não consegue se imaginar como Deus te vê. Você não consegue ver, você fica que nem os espias que o pastor falou hoje de manhã. Aos olhos dos gigantes nós somos como gafanhotos. Quem disse isso? Por acaso algum gigante chegou para ele e disse, você parece um gafanhoto. Não! Eles se viam como os gafanhotos. E como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. 40 anos depois, e quando o pastor falou isso, eu fui atrás, eu fiquei interessado, porque o Espírito queria comunicar alguma coisa. 40 anos depois desse relato de, a gente é só gafanhoto, em Josué, não abre porque não dá tempo, Josué 2, 9, Raabe está falando, Raabe já morava depois, já era cananeia, já estava depois do Jordão, ou seja, era aquele povo ali, que os espias disseram que eles viam eles como gafanhotos. Olha o relato de Raabe. Disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor que caiu sobre nós, mas não era gafanhoto? O pavor que caiu sobre nós, todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Quer dizer, eles ouviram que Deus tinha aberto o Mar Vermelho e ficaram desmaiados de medo. As mesmas pessoas que os espias disseram que eram como gafanhotos diante deles, estão dizendo, a gente está aqui se tremendo de medo. Quer dizer que na época dos espias tinha sido moleza, mas a imaginação deles só permitia que eles se vissem como gafanhotos. Então, entenda isso. Você já teve a experiência de montar um móvel? Sabe, você compra uma escrivaninha e vem aquele monte de chapa de madeira, e você olha para aquilo e você faz, isso aqui vai virar uma escrivaninha mesmo, é? Aí você pega o manual de instruções, aí tem, encaixe a parte A na parte B, encaixe a parte B na parte F, e encaixe o parafuso 12 na parte G. Aí você faz, Só que aí, quando você vira de lado, está lá todas as partes, a letra de cada parte, e como encaixa. Essa é a imaginação. A imaginação. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No original, a palavra não é manejar, que divide bem a palavra. Sabe, dividir, você já foi no açougue, você já viu boi, aí tem um corte aqui, maminha, aí tem filé mignon,
Isso é o sentido, dividir bem, é pegar a palavra e começar a imaginar para cada escritura como ela se aplica a você e como você se aplica nela. É começar a olhar assim e dizer, olha, Deus enviou o seu Filho Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que eu fosse rico. Uau, essa parte aqui serve para a riqueza financeira. Então, eu vou começar a me ver rico baseado aqui, ó. Eu vou começar a ver como é que monta isso aqui. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Eu vou começar a ver isso aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivifica o nosso corpo mortal. Uau, isso aqui é para cura. Então isso aqui é para cá, ó. Isso aqui é para cá. Então veja bem, agora eu vou começar a me ver curado. Não tem mais sintoma no meu corpo. Eu me vejo sem sintoma. O sintoma está lá. Mas eu me vejo sem sintoma. Dá licença? Eu me vejo sem sintoma. Você acha que depois que eu tirei o segundo câncer, não doía mais? Você acha que eu continuava agora? Não vou mais morrer, não morrerei. Não, irmão, não. O badalo do sino continuava. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas eu tinha dentro de mim uma imagem. E essa imagem é a que você está vendo hoje. Eu me via pregando a palavra. Sabe, naquele tempo eu não pregava a palavra. Naquele tempo eu não sabia nem se eu tinha condições de pregar a palavra, mas eu me via pregando a palavra. E sabe, como os meus olhos espirituais viram, assim eu sou.